Salve, salve galera, Vitor aqui para mais um vídeo aqui para vocês aqui, né? O Patrick realmente deixou o São Paulo por causa daquela rixa que teve com o Rogério Ceni, também teve um impacto também pela saída dele. E os comentaristas reagiu isso aí e falou também sobre o São Paulo, né? O que esperar do ano do São Paulo, né? Como vem aí na última semana debatendo. Capture do vídeo ESPN Brasil, link da ESPN na descrição. Aí, valeu? E vamos reagir junto aí. Deixa o likezão, galera. O atleta não quis renovar, então a versão, o atleta não desejou renovação. Por que isso não acontece no Flamengo, no Palmeiras? Eu vou chegar nesse ponto. Então, a partir disso, decidimos abrir mão do atleta. Por tudo que fez o Patrick no momento mais agudo da temporada de São Paulo ontem, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está fora da prateleira certa dentro de casa aí. Ou você não conseguiu resolver, ou você permitiu que o ambiente chegasse a algo... Mas não conseguiu resolver, ele mesmo falou, o jogador não queria, não ficou, pro Rogério tudo bem, o cara não engoliu. Ninguém descobriu semana passada que o jogador estava insatisfeito, certo? Então. Mas o próprio Rogério, mesmo depois de terem falado, não, tá tudo certo, o Rogério veio a público numa entrevista, num pós-jogo, e mencionou de novo a confusão. Eu vou me apropriar... Porque era pra conversa ficar intramuros ali. Eu vou me apropriar do comentário do Birner, do questionamento do Birner. Você vê isso acontecendo em outros elencos assim, acontece. Mas sendo lavado dessa forma, sendo exposto ou não sendo conduzido como deveria... São Paulo que é um time que sempre resolve as suas coisas internamente. Você precisa resolver minimamente... Você precisa resolver minimamente algumas situações para que você não chegue num estopim de virada de temporada e falar, eu abri mão do Patrick. Quem foi o Patrick na temporada de São Paulo? Foi um dos jogadores mais melhor jogador da temporada. Obrigado. A gente debatiu isso aqui ontem. Então, que tipo de problema é esse que você não teve capacidade de conduzir para você abrir mão do Patrick? Então, assim, tem algo fora do lugar. Tem algo que, primeiro, que a história não é tudo contada, né? Porque o jogador não desejou renovação. Foi por quê? Qual tipo de briga? É insustentável? Não tinha nenhuma composição que poderia ter sido feita? Não teria uma mesa para colocar todo mundo? E, é importante. A gente tem capacidade. Ninguém se dá bem 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não conseguiu conduzir isso, esse São Paulo não consegue mais fazer isso, eu volto para a pergunta do Birner. Então, acho que você começa a entender por que você perde um grande jogador, por que você não consegue controlar o seu elenco, por que você acaba tendo a figura de um treinador, com todo o respeito que ele merece, algo maior que um diretor, que um presidente? Mas eu vou colocar uma pergunta para vocês dois. Tem esse comando estabelecido? Mas eu vou colocar uma pergunta para vocês dois. Vamos acontentar as vontades do nosso treinador? E aí o treinador vira e fala assim, não, tá tudo superado, mas se ele quiser ir embora, o atleta tá querendo, pode ir, não tem problema nenhum. Mas aí é o que eu te falo, tem algo que está fora de ordem aí. O treinador, quando ele é a última instância de São Paulo, o Rogério hoje é a última instância de São Paulo, acaba sendo a última voz de São Paulo, porque ele tem um peso maior que o diretor, que o presidente, que todo mundo. Você falando sério, aqui não se pode escorregar, aqui não se pode... Eu quero saber quem tem culpa nesse negócio aí. Eu também não, que isso? Mas vamos retomar o pensamento? Não, explica o top-down. Porque o top-down hoje... Incorporou o personagem do Faria Lime. Calça coladinha, top down. Que isso, avançou mais ainda agora. Agora a coisa ficou... Calça colada. Tá pressionando já o seu cérebro. E aí tá te atrapalhando um pouquinho. Essa calça não tá confortável aí, viu? O que o mercado acha do top-down? Não tem alguém, mas agora falando sério. Vai entrar pra nosso vocabulário agora do top-down. O comentarista top-down. O comentarista top-down precisa concluir. Não rezando nessa cartilha, não falando a mesma língua, eu acho que é muito delicado. Se essa última instância não falou, então negocia, libera, abre mão. A gente está falando do Patrick, a gente está falando do principal jogador do ponto de vista técnico, que se trazia até que ontem, reforçou hoje. Sim. Então, assim, é delicado. Uma indisposição de algum jogador tecnicamente mais qualificado ou menos qualificado. Também vai acontecer isso, se não está se dando bem, sai. Então é isso, você abre uma porta, você é uma portinha ali perigosa, você se recupera aí, Breler. Você abre uma portinha perigosa, se recupera que você está muito pro down. Quando você voltar pro top, eu falo contigo. Eu tô top, total. É o seguinte, a portinha, mais ou menos essa. O cara tá lá, fez birrinha, não gostou, brigou com o treinador, ou discutiu, alguma coisa assim, o cara vai ter o direito também de chegar pra lá. Vai embora também. Não tô satisfeito. Me negocia, porque vocês falam que jogador insatisfeito, não dá certo e tal, etc. Já não Caminho da roça, vou embora. Já não é, você um pouquinho, apimentar um pouquinho mais. Vai lá, joga pimenta pra ele. Já não é o primeiro jogador que saiu do São Paulo com uma confusão com o Rogério. Teve um que saiu, foi pro Flamengo e arrebentou.
Quem foi mesmo? Rodrigo Caio. Ah, o Rodrigo Caio. É, que o Rodrigo Por Caio causa tem do problema fair de play. lesão. Não, mas ele saiu Mas por causa sim, do fair sim, play sim, lá, sim. que ele falou pro Luiz Flávio, relação, olha, fui eu que empurrei o jogo, tal. é- E aí o que aconteceu no vestiário dizem que foi uma coisa pesadíssima. Pesadíssima. bem lembrado, E aí bem o Rodrigo Caio pegou e falou assim, não, eu não fico mais aqui. Mas bem A lembrado. situação se repete com o mesmo treinador e mais ou menos com a mesma situação. né? Bem lembrado, eu só não sei se é muito no Rogério, porque são vários casos de jogadores saindo do São Paulo, não por atrito com o treinador. E você conviveu muito tempo em vestiário, isso é corriqueiro. Mas quando se tem uma estrutura para blindar isso, a coisa não vaza, jogadores se resolvem internamente, a conversa com o Mas que técnico. estrutura, se a última instância está levando isso a público? É isso que eu falo. Então, mas aí vamos lembrar o jogador. O Zé lembrou muito bem, Rodrigo Caio. O Tietê sai, não foi simplesmente porque brigou com o Diniz, foi porque não se sentiu amparado pelo São Paulo, não se sentiu protegido. E aí isso se repete com o Igor Gomes, o jogador massacrado, a torcida pegando no pé, revelado na base do clube e um silêncio. Ninguém institucional. E a instituição não, mas o Rogério, muitas vezes, após o jogo, defendeu, Não, mas defendeu o aí é o Igor. que o Pedro disse. A figura solitária do sim, por isso treinador que eu tô dizendo. assumindo Isso. todas as buchas. E aí eu me pergunto, num clube que nos últimos anos apostou tanto em figuras pesadas para trabalharem ali na estrutura, e vamos lembrar de Raí, Diretoria anterior, só para ser justo. não, e há muito tempo, isso vem se repetindo. Lugano, que trabalha aqui com a gente, já passou por Diretoria lá. anterior. Ricardo Rocha, Muricy agora, mesmo com figuras desse tamanho, o São Paulo não consegue criar um ambiente de trabalho São Paulo dos saudável. conselheiros. Então, esse ambiente tóxico presidente dos conselheiros, do São dos diretores. Paulo tem rifado muitos jogadores, tem comprometido o trabalho de técnico. Se houvesse uma gestão de futebol mais capaz, que soubesse blindar treinadores e jogadores, esse episódio do Patrick não teria acontecido. Esse episódio do Patrick teria sido resolvido, superado e o jogador continuaria no São Paulo. O caso do Igor Gomes poderia ser gerido de outra forma, valorizando o jogador, até mesmo proporcionando, quem sabe, o Igor Gomes era cotado para sair não para o Atlético, para um clube nacional. O Igor Gomes era cotado na Europa. E isso, claro que cai de desempenho, mas um jogador jovem como ele continua tendo mercado. E isso não acontece porque o São Paulo, técnicos do São Paulo, são figuras. Às vezes, eu entendo que o Rogério tem dificuldade de reconhecer erros em alguns momentos. Mas na maioria deles, o Rogério está ali atirado aos leões. É ele dando satisfação, falando sobre estrutura. Então isso é muito pesado, isso carrega demais o ambiente. O Washington, primeiro concordo com o Breder. Eu acho que fica muita coisa nas costas do técnico. E o Rogério, por entender o clube, sabe que precisa tomar a frente dessas É situações. perigoso, hein? É complicado. Ele fica Complicado. exposto. O ideal a cabeça pro São fica Paulo é que o quente. Rogério fosse presidente do clube hoje. Ele fica exposto, a cabeça Com todo fica respeito ao Júlio quente. Casares, assim, provavelmente o São Paulo acho que avançaria numa ideia de SAF, teria uma coisa muito mais prática, teria muito mais... ouviria menos os conselheiros, mas eu também entendo o presidente de São Paulo, porque eu entendo o sistema ali. E aí o São Paulo fez um estudo recente de SAF com o escritório de direito e não sei, assim, parece que, pelo que disseram, os conselheiros reclamaram quando chegou o estudo sem nem terem avaliado o estudo e seria muito legal que se explicasse por que o São Paulo não precisa de uma SAF, como com uma SAF bem feita e colocando bastante dinheiro no São Paulo, porque você pega a situação financeira de outros clubes, quanto que as SAFs colocaram de dinheiro nesses clubes. Pega o tamanho da torcida, tamanho do mercado, tamanho do patrimônio, pega o Vasco, que é o que tem mais torcida dos clubes que fizeram SAF, quanto era a dívida do Vasco, qual patrimônio que o Vasco tem, o Vasco precisa construir CT, o Vasco tem um estádio que tem capacidade de receber mais gente que o Morumbi para gerar receita constantemente, vê quanto entrou de dinheiro no Vasco, quanto é a dívida, né? Quantos jogadores do Vasco revelou ultimamente, pega o São Paulo, faz uma comparação e imagina quanto era possível se fosse feita uma busca competente por uma SAF, quanto dinheiro poderia entrar no clube e explicar como o São Paulo sem a SAF vai se recuperar mais rapidamente e melhor no médio e longo prazo do que vai com uma SAF. Seria legal que tivesse essa explicação do ponto de vista técnico, sem política, sem brigas pessoais, sem essas coisas, pensando no clube.
acima de tudo, né? Então eu acho que o Rogério acaba sendo obrigado, como disse o Breiler, a tomar a frente de diversas situações. E aí eu acho que tem 2 outros pontos que também são bem relevantes. A realidade fria e triste para o São Paulo, principalmente para o São Paulino, porque no final das contas a torcida do São Paulo, mas ano passado foi espetacular e tem feito nas últimas temporadas, é que o Patrick talvez seja bom demais tecnicamente para esse atual elenco do São Paulo. Não, mas jogador bom não quer problema. Pois é. Não, mas Ele é jogador ruim. Não, Ele é bom demais, mas é o que o São Paulo precisa. Mas para ele não é São Paulino, ele tá trabalhando. Ele quer o melhor para ele. E o melhor para ele talvez não seja ficar no São Paulo nesse Mas momento. você achou então por que conta ele de toda essa usou, que ele situação. usou a situação? O debate tava quente aí, né, galera? Eu não sei a opinião de vocês aí, mas eu acho que o Patrick, ele é um profissional, cara. Ele quer o melhor pra ele, né? Então, o Atlético Mineiro vai pagar melhor. Ele não vai ter treta lá como teve com o Rogério Ceni. Então, ele como profissional tá seguindo a carreira dele. Agora, o São Paulo precisa se reformular. O São Paulo precisa se reconstruir e voltar a ser o São Paulo, né? Porque um clube organizado não aconteceria isso. Né? Você não vai acontecer no Flamengo, no Palmeiras, né? Esses negócios. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aqui. Eu acho que eu vou continuar postando 2 vídeos por dia agora, rapaziada. Quanto mais vídeo aparecer, eu vou reagindo e vou postando aí, beleza? Pra vocês se manter mais informados. É nóis. Vamos, São Paulo!